Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de OpenGL. E nesta aula nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre algumas primitivas. Este slide que nós estamos vendo, ele exemplifica a codificação de algumas características do OpenGL. A principal característica do OpenGL é a possibilidade de você traçar primitivas. Existem 3 tipos de primitivas em OpenGL, sendo a primitiva mais comum o point. E a partir desta primitiva é possível herdar características para as demais primitivas. Por exemplo, a primitiva linha, que é derivada da composição de 2 pontos. E existem outros 2 tipos de primitivas, a line strips e a line loop. Todos são derivados de pontos. E também existe a possibilidade de criar um polígono. O polígono inicial começa com um triângulo com pelo menos 3 vértices ou 3 pontos. Em cima destes conjuntos de vértices é possível unir o triângulo com mais um outro ponto e virar um quadrado. Ou acrescentar um conjunto de outros pontos e aí nós temos um triangle strip, ou uma malha de triângulos. E da mesma forma podemos trabalhar com a malha de quadrados, e sempre que a quantidade de vértices forem baseados em um número par, maior do que 2, por exemplo, 4, e um número ímpar maior ou igual a 3, é possível termos ou uma malha ou um conjunto de quadrados. Esse conjunto de pontos podem ser detectados de 2 formas. Você pode colocar do 1 a 1, um após o outro, e se você colocar ele no sentido horário, ele tem um caminho a ser percorrido. O algoritmo de desenho percorre em uma ordem. Já o algoritmo pode ser alterado, é um parâmetro que pode ser alterado pelo OpenGL. Voltemos aqui, eu vou abrir aqui para vocês conseguirem visualizar melhor o Visual Studio. E aqui, começamos aqui em cima, acrescentando o FreeGlut. Em cima desta biblioteca nós vamos descrever algumas funções. Eu vou começar na parte aqui de baixo. Deixa eu minimizar aqui. Okay. O que nos interessa é essa parte aqui, o main. Como o OpenGL ele é uma biblioteca construída totalmente em um conjunto de eventos a partir de uma programação procedural, então nós temos aqui que iniciá-lo da mesma forma. Nós vamos iniciar a nossa GLUT, nosso gerenciador de janela, com os parâmetros de entrada. Isso aqui é padrão, isso aqui não muda em nenhum programa OpenGL, todos eles são dessa mesma forma. Nós vamos estar trabalhando com pontos tridimensionais, então precisamos de uma limpeza no nosso buffer de vídeo do tipo duplo, e uma composição nesse momento de pelo menos 4 cores. Nós já discutimos isso nas últimas aulas. Nós temos o red, green, blue e o alpha, que é a cor de transparência. Nós inicializamos o tamanho da nossa janela de 640 por 480 e posicionamos numa posição do nosso desktop. Colocamos ali o título. Deixa eu colocar aqui para identificar que sou eu que estou escrevendo.
e que vocês estão vendo as minhas aulas. E logo depois nós temos uma função de callback, né, para visualizar o desenho, chamado render scene. Poderia chamar essa função de renderizar. E aqui em cima eu vou colocar como renderizar. Para ficar tudo em português. Opa, eu escrevi corretamente agora embaixo. E por último eu faço a limpeza do display. Poderia fazer de uma maneira mais simples aqui. Poderia deixar a limpeza inicial, ou melhor, eu fazer essa limpeza aqui. Vou chamar a todo momento, vou pintar a tela de escuro, limpar o buffer de cores para garantir que ele está trabalhando da maneira correta. Depois eu coloco o fundo preto. Aliás, perdão, o fundo está preto e a cor do meu desenho, né, bom importar aqui. Esse aqui eu estou limpando e deixando a cor preta. Estou limpando o meu desenho e agora a minha cor do meu desenho vai ser branca, meu ponto vai ser branco. Poderia colocar, por exemplo, um red. Aqui nós temos uma opção red, green e blue. E aí nós desenharemos um ponto. Depois nós fazemos a troca do buffer de visualização. E o ponto, como já declarado, ele começa assim, ele tem sempre um são um par, na verdade, um par de comandos chamado glbegin e glend. O glbegin vai identificar que tipo de estrutura que eu estou desenhando. Nesse caso, uma estrutura de pontos. E aí eu digo, numa posição de tridimensional, onde é que está esse ponto. Então, esse ponto está na posição 0,25 em x, 0,25 em y e 1 float. Todos isso aqui são tipo de dados floats. Posso colocar assim para garantir que seja float. Tá? Então, ele vai estar nessa posição no eixo tridimensional. Vou compilar. Aqui embaixo nós estamos vendo a estrutura do projeto. E aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é o meu pontinho em vermelho. Ok? Por enquanto, dessa aula é só. Obrigado.